Nossa conversa hoje no quadro Direitos e Deveres é com Guilherme Moreira. Ele sempre participa uma vez por semana, trazendo sempre um assunto palpitante da área do direito. Hoje ele escolheu os objetivos a serem perseguidos pelo Brasil enquanto nação. Guilherme, boa tarde. Já vou fazendo a pergunta. Quais são esses objetivos? Boa tarde, Caliel. Boa tarde, pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui. Então, a gente vai continuar passando pela Constituição, né? Como a gente falou nos programas anteriores, se a nossa população soubesse um pouquinho do que está no texto constitucional, um pouquinho do nosso contrato social que a gente assina para viver no Brasil assim que nasce, a gente poderia delimitar várias questões que são muitas vezes resolvidas com a leitura simples, não é nem um estudo, a leitura simples do texto constitucional. Mas é muito longa a Constituição. Sim, sim. E é difícil se entender, confessa? Perfeito, vamos lá. A Constituição do Brasil é uma das mais extensas do mundo. Para você ter noção, a que a gente sempre usa como exemplo, a dos Estados Unidos, ela é bem curtinha. Tanto que lá muitos cidadãos se orgulham de conhecer, a gente até vê nos filmes, né? Conheço meus direitos, porque realmente é fácil conhecer os meus direitos, porque lá a Constituição é bem simples. Aqui a gente, infelizmente ou felizmente, a nossa Constituição ela é bem esmiuçada. Para bem ou para mal, é difícil ser compreendida, mas é importante que ela seja assim, porque lá está o funcionamento da República como um todo. Desde os nossos princípios, nossos objetivos, nossos direitos, os nossos deveres, está tudo lá no texto constitucional. Ela ser grande, concordo que é chato você ter a compreensão geral dela, mas a partir do momento que surge aquela delimitada dúvida, você ir lá e ter a resposta é, sim, muito importante. O que não aconteceria se ela fosse resumida, como em outros países acontece, muito por causa da questão cultural, que não teve a questão cultural diversa daqui, que não teve o que aconteceu anteriormente à nossa Constituição de 88, que é a vigente, que é aquela questão do regime militar, a nova Constituinte, enfim. Até por isso mesmo que a nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, porque a gente saiu daquele período conturbado, aquele período de um regime mais duro para o povo, novamente, em uma Assembleia Constituinte, criar as suas leis e os seus ordenamentos jurídicos. Muito bem. Depois a gente vai fazer me enviou aqui umas 5 perguntas sobre Constituição e eu vou deixar para um programa diferenciado, para a gente não misturar os assuntos. Mas, segundo a Constituição, quais são os objetivos que nós, enquanto nação, devemos perseguir para que o nosso país seja esse país democrático, esse Estado democrático de direito? Perfeito, Caliel. Assim que a gente abre a Constituição, apesar dela ser muito longa, isso é inegável, a gente vai lá ter os 4 primeiros artigos bem breves. Os primeiros vai tratar dos fundamentos, o segundo da organização do país, que é aquela questão da divisão dos poderes legislativo, judiciário, executivo, e a gente chega no artigo 3º, que é exatamente os objetivos da República Federativa do Brasil, que se constituem em 4. Construir uma sociedade livre, justa e igualitária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais, esse aqui é bem importante, que é onde a gente vai falar bem sobre hoje, e garantir o desenvolvimento nacional. Perceba que os 4 rodam entre o bem comum da nossa população. É perfeitamente delimitado. Porém, algumas discussões, eu vou até deixar para você ver se você puxa esse gancho, nos dias atuais está trazendo uma clara afronta a esse texto constitucional que, apesar de, novamente, a Constituição ser longa, está lá no começo. Abriu, leu, está perfeitamente incompreensível. Não sei se você vai citar, mas se não citar, a gente vai chegar nesse ponto. A gente viu decisões assim, extremamente estranhas na política brasileira nesses últimos anos. Se já existia, a gente não tinha percebido, mas a coisa está muito evidente, né? Condena uma coisa, solta outra. Em nome da democracia, o judiciário interfere no executivo, interfere no legislativo. E a gente vê nitidamente que parece que os poderes estão sendo invadidos e esse artigo parece que ele está sendo rasgado. O que dificulta tanto? Se a Constituição é a lei máxima, por que é que ela não consegue ser seguida? Perfeito, Caliel. O que é que acontece? Essa é a graça da democracia. A gente lê. Para a gente pode estar claro que está lá. Mas essa também é um dos ônus de ser longo, a interpretação é extensiva. Uma vez que você lê um artigo lá que parece ser bem eficaz, bem simples, bem de fácil compreensão, você pode buscar um artigo lá no finalzinho da Constituição que rebate o que está lá, ou pelo menos tenta rebater o que está lá, e assim vai se criando divergências. Como a gente vai tratar exatamente aqui hoje sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, especificamente lá do artigo 3º da Constituição Federal, a gente eu achei assim que seria importante esse assunto, porque recentemente, acho que um mês e meio atrás, saiu uma notícia bem de âmbito nacional de que o governo de Minas Gerais, né, o governador Zema, ele estava tentando criar uma coalizão
com os estados do Nordeste, fazendo o quê? Uma junção dos estados Sul e Sudeste para rivalizar, a palavra exatamente foi essa, rivalizar em contexto, enfim, vamos chegar, rivalizar com o avanço dos estados Norte e Nordeste, que tem uma ampla junção. Por quê? Porque, infelizmente, somos pobres. A parte pobre do Brasil está no Nordeste. A gente não teve o desenvolvimento que aconteceu no Sul, que aconteceu no Sudeste, não cultural. Não me refiro à questão cultural. Me refiro à questão extremamente econômica, de fábricas, de emprego, que, infelizmente, por acaso, por condições de solo, estrada, movimentação, portos, foi mais para o Sul e para o Sudeste. É tanto que muitos nordestinos desceram para o Sul e Sudeste, né? Exatamente. Vamos chegar nesse ponto também, porque é o seguinte... Só aconteceu o Sudeste, o desenvolvimento do Sul e do Sudeste só foi possível acontecer por causa da migração da outra parte do Brasil, que é exatamente a parte que nós estamos, que é a parte sofrida, que tem que buscar melhores condições de vida lá ou em qualquer outro lugar. Foi a mão de obra que construiu o Sul e Sudeste, né? Exatamente. E pense assim, uma vez que não existisse a mão de obra relativamente barata, que é a tida mão de obra não especializada, os estados não conseguem se desenvolver porque o custo do desenvolvimento é caro. O custo de você se desenvolver com a mão de obra barata é tranquilo. Vamos dizer assim, é tranquilo quando você tem um aporte. A partir do momento que você eleva esse custo com a mão de obra especializada, você vai dificultar tanto o avanço da sua região como do resto do país. E chegamos exatamente no ponto que a gente vai debater aqui. O que é que acontece se a região Sul e Sudeste se juntarem para combater o que eles chamaram de junção do Norte, ou o avanço do Norte e do Nordeste? O que seria o avanço do Norte e do Nordeste? Veja bem, a nossa Constituição é clara, garantir o desenvolvimento nacional. Se os estados do Sul e do Sudeste estão em um nível de desenvolvimento e o do Nordeste está em um nível abaixo, incontestavelmente está em um nível abaixo, novamente, desenvolvimento econômico. Não falamos aqui de questão cultural, que é outra questão totalmente diferente. Certo. Uma vez que a Constituição preza claramente por garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, presta atenção no verbo, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades regionais e sociais, o que é que vai acontecer se houver uma disputa entre regiões dentro do âmbito nacional? A gente, por mais que não pareça, nesses últimos tempos, nós somos uma nação única. O nosso desenvolvimento está extremamente atrelado. Uma vez que vai acabar a criminalidade no Nordeste, reduzir a criminalidade do Nordeste, reduzir a criminalidade do Norte, o avanço do Nordeste, o Sul e o Sudeste vão avançar. Isso é lógico. Porque uma vez que um evolui, o outro evolui por tabela. É exatamente o que está acontecendo aqui, quando o Nordeste evolui pouco. Exatamente. Desculpa interromper você, Guilherme, mas eu acho que esse revanchismo, isso é um revanchismo, né? Ele sempre existe, na verdade, entre o Norte, Nordeste, o Sul e o Sudeste, mas ele ficou bem mais em evidente, mais inflamado com essa baboseira da política que nós vemos enfrentando, né? Essa política às aversas que tem no Brasil acabou inflamando esse revanchismo aí terrível no Brasil, que não leva o Brasil a lugar nenhum. Vai sair perdendo todo mundo. Sim, perfeito. A questão política, novamente, no lugar de ser a solução, se mostra o problema. Uma vez que as desigualdades... Atualmente, felizmente, sim. Uma vez que as desigualdades são incentivadas por aqueles que são os representantes do povo, que têm o poder de falar pelo povo, o que vai ser do povo se não seguir os seus governantes, né? A gente, querendo ou não, a partir do momento que colocamos um deputado, um governador, um prefeito no poder, a gente está dando a ele nosso poder de fala, nosso poder de decisão. E, querendo ou não, uma vez que essa própria pessoa que deveria prezar pelo desenvolvimento, pela redução das desigualdades, incita o ódio, incita a desigualdade, o que é que vai acontecer com a nossa Constituição, que foi feita em cima de tanto sofrimento, em cima de tanto trabalho, em cima de tanto capricho, exatamente por ser muito extensa? Enfim, é muito... Enfim, novamente, voltando lá no comecinho, o texto é simples, é de fácil compreensão, mas conseguem, por façanha, por algum motivo, obscuro ou não, consegue dificultar um texto que é extremamente simples. Mas, Guilherme, você sabe que se fala muito, enfim, da corrupção, educação e tal, se bem que isso passa pela educação. A educação não é só a educação da escola, da universidade. A educação é tudo que prepara o cidadão para o futuro, né? Prepara o ser humano para o futuro, equipara para o futuro, capacita para o futuro. Pronto, lembrei a palavra. Mas eu acho que é a população não saber o que é a Constituição. Todo mundo sabe o que é a Constituição. Eu tenho certeza que se você for em qualquer lugar hoje do Brasil, Norte, Nordeste ou Sudeste, e fizer uma pesquisa na rua, você já leu a Constituição? Você já leu 5 capítulos da Constituição? Ninguém vai dizer que leu.
Então, assim, como é que se pode um país que enfrenta tantas dificuldades, tantas desigualdades, tanta corrupção, e, ao mesmo tempo, é um país em que as escolas não se preocupam em ter um estudo específico sobre a Constituição, que eu acho que deveria ter fundamental. Talvez ela precise, essa é uma visão muito minha, empírica da Constituição, talvez ela precise ser revisada ou ser enxugada para não dar tanta brecha, entendeu? Sim, sim. Mas que ela é fundamental para a transformação da nação, ela é. Mas, infelizmente, não é prioridade. O cidadão nem se interessa e nem a educação, e não vou dizer a palavra impõe, enfim, mas deveria incluir, né, o estudo da Constituição nos primeiros anos da escola, para preparar o cidadão. Uma população que não conhece é uma população que é fácil de manipular. Sim. É o que acontece hoje no nosso Brasil. Perfeito. Perfeito, concordo 100% com você. O que é que eu tenho uma visão também sobre isso, que é o seguinte... Aliás, eu não sei hoje em dia, né, que os tempos mudaram, mas na nossa infância, eu acho que você também aqui, né, um pouquinho de diferença aqui, mas acho que a gente pegou a mesma linha de ensino. Aquelas historinhas, a gente sempre sabe, os Três Porquinhos. Acho que todo mundo conhece, né, a historinha dos Três Porquinhos. Lembro. Os Três Mosquiteiros, enfim, essas historinhas clássicas. O próprio Senado Federal, se eu não me engano, é o Senado, acho que é o Senado, não é a Câmara, não. Ele tem um gibi, literalmente um gibi da Constituição Federal, que, imagina, e é perfeito. Você lendo lá, você compreende completamente. Sério? Não sabia, legal. Um gibizinho totalmente ilustrado, linguagem fácil. Imagina se aquilo ali fosse fornecido, não ensinado. Porque realmente é fácil, não precisa de ensinar uma pessoa. Não precisa ser um profissional do direito para ensinar. Uma pedagoga, com aquela habilidade que ela adquire na faculdade, ela facilmente consegue repassar o conhecimento. Difundisse mais o gibi, né? Perfeito. É um gibizinho perfeito lá que mostra os principais pontos da Constituição de maneira simples. Em questão de 1 hora você aprende lá. Já imaginou se a gente implementasse isso? Agora, vamos já puxar o lado do porquê isso não acontece? Tema doutrinação. Sempre vai voltar aquele tema doutrinação. A partir do momento que quiserem ensinar a Constituição na escola e que lado X ou lado Y vê lá aquele lado que vai tirar a pessoa da inércia, do desconhecimento, ele vai dizer, não, isso aqui não pode acontecer porque eu... Não vai dizer isso, né? Vai incitar isso a acontecer. Não, isso aqui não vai acontecer porque eu me aproveito disso para crescer politicamente, para fazer meu discurso lindo, que muitas vezes é um discurso totalmente simples e normal, e que muitas vezes, enfim, a arte da retórica, né? Que, enfim, eu também concordo plenamente que se a Constituição, pelo menos o seu comecinho fosse ensinado nas escolas, a gente avançaria de maneira extraordinária. Como você disse, o começo dela já diz tudo, né? Perfeito. Mas, infelizmente, parece que o pessoal gosta de complicar para interesses pessoais. O que é que você tem mais a falar sobre os objetivos? Você quer falar mais especificamente, de forma mais específica sobre cada um deles? Vamos lá. São, como eu falei anteriormente, é o artigo 3º da Constituição. A gente passa lá no primeiro, fundamentos, o artigo 2º, que é como se constitui o Estado, né? O Judiciário, o Executivo e o Legislativo. A gente chega nos objetivos, de maneira simples e clara. São 4 incisos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Presta atenção, livre, justa e solidária. Quer mais explicativo do que isso? Não, está claro, claríssimo. Artigo 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Mais claro que isso? Artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Artigo 4º, promover o bem de todos sem distinção de nenhum tipo, raça, cor, etnia, enfim. Cara, eu acho que simplesmente o texto constitucional, aqui, a gente realmente tem uma Constituição complexa, mas o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º é enorme, é enorme. É o que fala dos nossos direitos em sua maioria, mas os 4 primeiros a gente já entende como funciona o país. Não é um país socialista? Não é. Não é um país totalmente capitalista? Não é, porque a gente preza pelo melhor dos dois lados. A gente prezou, de maneira icônica ou não, a gente sempre preza recriminar o centro, né? A nossa Constituição é de centro. Ela preza tanto pelo lado, pelo outro, mantendo ali aquela linha tênue nem pender para cá nem para cá. Mas, infelizmente, as pessoas, como eu falei anteriormente, elas conseguem puxar para si o que é de interesse e simplesmente esconder o que não é, né? Infelizmente, a Constituição ela é pelo povo para o povo, né? Exatamente. Mas parece que, infelizmente, os políticos tomaram posse dela. Perfeito. A Constituição é pelo político para o político. Inverteu-se a história, né? Perfeito. É aquela história, em terra de cego, quem enxerga é rei, né? É verdade. E assim vai. Mas e aí, o que a gente faz agora? O que a gente faz? Bonita a Constituição. Dizeres bonitos, palavras bonitas, claro de se entender como você diz, mas não funciona na prática. Como é que se resolve isso na sua visão enquanto jurista? Rapaz,
A nossa Constituição Federal, assim, tirando esse pormenor de ser complexa e por causa da sua extensidão, a gente tem artigos que são primordiais para o nosso convívio em sociedade e para minimizar essas dúvidas, esses debates que muitas vezes aparecem e que são plenamente irrelevantes, porque está decidido já, isso não vai mudar, existem diversas cláusulas pétreas, existem diversos mecanismos que dificultam mudar uma Constituição. E a partir do momento que políticos usam isso para se promover ou para diminuir o outro, a gente tem que voltar, infelizmente, é demagogo, é prolixo, mas a gente tem que voltar para a base, como a gente já falou aqui. Vamos implementar aos poucos, não precisa uma reestruturação, como foi feita recentemente, do ensino médio, do ensino fundamental, não. Vamos pegar as opções simples, vamos incentivar o projeto de uma cartilhinha do Senado, pô. O Senado, perfeito o que ele fez lá. Vamos dar às nossas crianças, vamos fazê-las aprenderem, que nem ela aprende a história dos Três Porquinhos, do lado dos Três Mosquiteiros. É fácil, a gente só precisa de um incentivo, né? Mas de onde é que vai partir esse incentivo? Quem é realmente interessado? Aliás, vamos ser justos. Você está falando na ferida. Quem realmente vai se interessar por isso? Vamos tentar ser justos. Existem os interessados, né? Nenhum meio é completo exatamente por pessoas ruins, mas quando um quer e 10 não, como implementar? Acho que a discussão de verdade está aí, né? Se tem um bom e 10 ruins, como a gente vai fazer para minimizar os 10 ruins e incentivar o melhor, né? Como a gente vai fazer para aquele que realmente tem a fala certa, tem os pensamentos corretos, se destacar no meio dos 10, que muitas vezes conseguem gritar a ignorância e convencer os que são, infelizmente, ignorantes em sua maioria.